Você já sentiu que sua vida precisava de uma pausa? Que seu coração busca por respostas, mas não sabe por onde começar? Caminho da Fé, Descobertas na Estrada da Alma. Não é apenas um livro, é uma jornada, uma história real de superação, fé e transformação que vai inspirar você a dar o próximo passo na sua vida. Descubra como desafios podem se transformar em lições e como cada momento pode ser uma oportunidade para se reconectar com o que realmente importa. Este livro é para quem busca mais do que histórias. Busca propósito, busca inspiração, busca a si mesmo. Disponível em e-book e na versão livro físico. Comece hoje sua jornada de transformação. Caminho da Fé. Descobertas na Estrada da Alma. O que você está esperando? Bebe a água do teu poço e das correntes de tua cisterna. Tudo o que preciso para ser feliz está exatamente onde estou. Parece louco, mas é exatamente assim. Basta cavar. Procurar no universo de dentro, nessa vida interior que me espera a todo segundo por ser ouvida e respeitada, amada e alimentada. O reino de Deus está aqui dentro, no endereço da minha própria casa. Aprendi com um grande amigo que rico é aquele que precisa de muito pouco para ser feliz. É disso que se trata o teu poço. Acho que conheço alguns milionários, alguns sorrisos inesquecíveis, olhares inigualáveis, gente brilhante e única. O reino de Deus está próximo, bem próximo. Você sabe que quando eu abri aqui, vou pegar um texto para a gente começar o programa, caiu exatamente nesse. E foi justamente a reflexão que eu tenho feito ao longo dessa semana, de como é necessário a gente descobrir que em nós tudo está condensado. A presença de Deus, a presença dos outros, e que se eu me recusar a viver fora da relação com esse poço que sou, eu me transformo num fantoche, eu me transformo num fantasma, escravo, eu me transformo nos outros, né? Eu viver as expectativas que estão fora. É sempre uma força que às vezes a gente não entende como ela acontece e como ela chega até nós. Mas é incrível quando nós somos olhados, só olhados, amorosamente, nós somos capazes de tanto. Nós chegamos tão mais longe e a gente se desafia muito mais porque o conforto do amor verdadeiro de um irmão, de um olhar amoroso, de um amigo, nos torna muito mais fortes do que a gente imagina. E às vezes a gente não sabe o que pode realmente oferecer a alguém só com esse olhar amoroso. É maravilhoso. Aí eu entendo mesmo a parábola do filho pródigo que está me esperando. Deus me espera com um anel, com a minha roupa me esperando, com sandália me esperando, a festa me esperando, porque tudo aquilo já está em nós antes mesmo que a gente chegue na casa do Pai que me espera. E o que é bonito é que faz aquele menino acreditar que ele nem precisa mais dizer o que ele havia preparado para dizer, é o olhar do pai dele para ele, né? É interessante porque na dinâmica da vida, nem sempre nós somos conscientes disso. Não. Mas é a primeira palavra que nós dizemos quando o outro chega. É o que a gente olha. Né? Exatamente. Como a gente olha para o outro. Eu me sinto bem-vindo ou não é com a palavra que o outro me diz, é com o olhar que ele me oferece. Exatamente. E a gente se revela no olhar, a gente conta tudo que não quer contar. A gente diz realmente tudo que às vezes quer esconder, mas realmente é a janela da alma. E faz tanta diferença quando eu me sinto amada em um lugar, eu me sinto, e sou mesmo, mais competente, mais bem-sucedida, mais eficaz, mais amorosa e também mais paciente, também mais tolerante comigo mesma. Porque às vezes a gente não tem tanta força para se respeitar, para dizer não, para dar os limites. Porque no fundo a gente tem medo de ficar sozinho. Medo de ser abandonado, medo de sentir a solidão apertando por dentro. E acho que a proximidade, né, o espaço que a gente dá para Deus para que Ele seja próximo, deixa a gente mais forte. É verdade. Bem mais forte. Aí.
E naturalmente a gente vai sendo amado, né? Você vai se dando conta de que pode ser muito mais livre do que estava sendo. Que liberdade não é fazer com que todo mundo goste do que você está fazendo, mas que brote uma admiração assim. Nossa, gente, mas fulano é diferente, né? Bem diferente. Esse perfume, né? De alguém amado, de verdade, internamente, que precisa de realmente muito pouco, né? Muito pouco para ser feliz. E há uma perspectiva bonita de ser pensada também, é que o encontro com Deus, o verdadeiro encontro, passa pelo olhar amoroso que eu começo a ter comigo. Eu como padre, às vezes eu encontro pessoas que precisam curar a maneira como elas se olham. Uhum. Elas são muito melhores do que elas imaginam. Mas não conseguem ver. Não. Há pessoas que se interpretam muito piores do que verdadeiramente estão. Eu nunca digo que uma pessoa é ruim. Eu posso estar ruim, mas a minha essência é boa. A essência do humano é boa. Agora, à medida em que nós vamos recebendo os acúmulos, as influências dos outros, os olhares que nem sempre nos amam, né? Porque uma criança ela já é naturalmente vítima dos olhares que não a amam, das palavras que não a respeitam. Aí a gente acaba criando uma indisposição com a gente. E o primeiro gesto da conversão é modificar a maneira como eu me olho. Porque se eu modifico esse olhar que eu me dedico, eu dou a Deus a oportunidade de me mostrar que Ele me ama também. Um impedimento para o conhecimento do amor de Deus é justamente quando eu não tenho nenhum respeito por mim. Se eu não tenho respeito por mim, como é que eu vou acreditar no amor que você tem por mim? Às vezes a gente acha que esse respeito também só vai ser realmente vivido se eu recebo do outro, né? Eu espero que ele aconteça de fora para dentro, mas realmente ele é de dentro para fora e muitas vezes de uma relação com Deus demorada, silenciosa, com tempo, e a gente vai criando coragem. E é incrível, às vezes a gente sempre vai olhar para o jardim do vizinho, para os amigos dos outros, para os outros, para o fora de mim. E eu gosto muito de pensar no bebe do teu poço, cava no teu terreno, porque para mim é o sentido mais concreto da providência. Ter um espírito que aceita, um espírito submisso à realidade que me circunda. E isso faz com que, acho que a gratidão brota com muito mais facilidade, faz com que ela brote, e eu enxergue muito mais o dedo de Deus na minha vida. Eu acho que a cura para a amargura, né, é a gratidão. E é uma coisa que leva a outra. Um olhar amoroso sobre a gente mesmo e sobre o outro faz com que a gente reconheça que o amor que a gente está dando não é nosso. Não é não. Acho que é um sagrado exercício esse de estar consigo mesmo, e mesmo quando é incômodo, porque às vezes a gente não está aguentando nem a gente mesmo, quer que os outros nos aguentem, né, Fabinho? Temos a menor tolerância com a gente e estamos exigindo isso do outro, né? Não há nada mais cruel de querer que o outro me ofereça o que é minha obrigação oferecer. Mais vale o pouco com justiça do que o muito com iniquidade. Às vezes nosso tudo é pouco aos olhos dos outros. Sigamos mesmo assim. Importa é que sejamos fiéis ao olhar de Deus, de palavras que possam provocar no outro um sentimento bom, que esse é o grande poder da palavra. E quando você toma gosto pela profundidade, naturalmente a tua sede não é saciada com qualquer coisa, não é saciado com um pouco, porque é um caminho que você vai galgando, uma montanha, ou o castelo interior de Santa Teresa, por exemplo. Você entra em um cômodo simples, mas você já não se satisfaz só com aquilo se a sua relação com essa proposta simples foi sincera, foi honesta, e você se dá conta da sede que tem. Talvez hoje, por isso as pessoas não tenham tanta paciência de ler um texto longo, porque elas não têm paciência de perceber a fundura da sede, o tamanho da sede, a intensidade do desejo de verdade mesmo. Então, quando você realmente para ler e para se escutar, eu acho que você vai, aos poucos, galgando novos caminhos. De gota em gota se constrói um rio. Dentro de si, de gota em gota, tudo fica bem maior. E é preciso regar um terreno que, em nós, na percepção sobre nós mesmos, para chegar até Deus, às vezes está ressecado. Um terreno
muito abandonado. E numa palavrinha, você pode ir acordando, e todo dia acordando um pouco, e vai começando a ter um pouco, pelo menos, de disciplina de escutar-se e naturalmente escutar o Deus que te habita. E eu acho que a arte de dizer pouco, ela só é possível aos que viveram intensamente. É a capacidade de dizer muito num formato pouco, num formato menor. Isso só é possível aos profundos. Né? Então, eu não sei que você faça uma literatura boba, que não é o caso. Quando você tem aquelas frases motivadoras. Eu posso dizer muito honestamente que todos os textos foram sempre do meu momento sagrado de oração, porque tem dias que a gente não quer falar com Deus, não. Que rezar o texto parece que você está carregando um caminhão, né? E tem dias que você não quer se movimentar para dentro e nem mexer sua alma em direção ao sagrado, ao que é eterno. E eu sempre pedi a Deus uma sagrada inquietude sobre mim mesma, de procurar ali aonde tinha raiz aquela palavra. Às vezes a gente acha que ouvir a Deus é um pássaro dourado, gigante, que vai pousar na nossa cabeça, né? Não, ouvir a Deus às vezes é aquele sagrado incômodo, que me desconcerta por dentro, mas me mostra o que vale a pena, o que é verdadeiro. Você já parou para perceber que as grandes belezas dos grandes artistas da humanidade só foram brotadas de grandes dores? E que o Cristo deixou se tocar só nas suas chagas? Toda vida bem fundamentada vai ser sempre regada de bons sofrimentos. Às vezes a gente pede a Deus que nos livre, né, dos sofrimentos. Eu tenho visto que é o melhor cosmético que eu tenho na vida. E quanto mais eu aprendo a sentir a dor certa na hora certa, pela coisa certa ou pela pessoa certa, aquilo me faz tão mais mulher, tão melhor. Sagrados amadurecimentos, porque amadurecer significa deixar para trás alguém que eu era e escolher alguém melhorado a cada dia. Eu não digo um sofrimento reclamão, porque eu acho que todo sofrimento digno, ele é temperado e te estrutura no silêncio. No silêncio, onde você escuta aquilo que ninguém te disse, aquilo que não é óbvio, aquilo que nenhum olho viu, só o de dentro, só o que é de Deus mesmo. E às vezes as pessoas me perguntam assim, nossa, você está tão bonita, o que você está fazendo? Eu respondo com coragem, vivendo muito. Intensamente. Vivendo intensamente. E ser resiliente é algo que cada vez mais me dá gosto de viver, sem expectativas de que outros venham me fazer feliz, mas que a melhor coisa da vida é você realmente oferecer o que você nunca recebeu. E eu acho que é um caminho de cavar o próprio poço com Deus, que a gente sente a força na mão, sente o sagrado sofrimento para descobrir a máxima beleza da gente, né? Uma maneira que a gente tem de corrigir a vida, de maneira madura, que às vezes a gente fica alimentando o que eu acho que é odioso, a gente ficar achando que a vida nos deve, que a vida foi injusta com a gente. E ao mesmo tempo eu já encontrei pessoas tão gratas que nunca fizeram uma cobrança à vida. Estão lá e vivem e dão um jeito. Ser livre. Alguma coisa acontece, vai lá e resolve, chora o que tem de chorar, mas não blasfema contra a vida. Afinal de contas, toda vez que nós concedemos ao outro uma autoridade para nos dizer alguma coisa, um conselho, uma palavra que nos ajude a refletir quem somos, estabelece um vínculo de amizade. A Sagrada Escritura nos mostra, de maneira muito precisa, que o verdadeiro amigo é aquele que nos conduz pelo caminho do bem. Vários textos em Eclesiástico, você tem também nas cartas de Paulo, ele falando da amizade que ele nutria por pessoas que o encaminhavam ao coração de Deus. É verdade. Um amigo de verdade, um amigo verdadeiro, é aquele que faz um vínculo
entre nós e aquilo que Deus quer que a gente seja. Porque às vezes nós temos muitos companheiros pela vida fora. Companhias, no dia a dia, pessoas que a gente encontra, com quem a gente fala o tempo todo. Hoje nós temos 1000 recursos que nos deixam em contato um com os outros. Sobre o que falamos? Quem são as pessoas que de fato despertam em nós o desejo de ultrapassar as aparências? Porque isso é tão necessário, minha gente. A gente quebrar essa casca que tantas vezes nos expõe ao mundo e que às vezes não tem nada a ver com o que a gente é. Você mesmo. Tantas vezes você tem uma armadura que você oferece ao outro, mas que ainda não é você. Ainda não é você. É apenas uma margem do que você é. Aquilo que existe lá no mais profundo do seu ser, a muito poucos você revelou, ou para muita gente, nem foi revelado ainda a ninguém. É o que Jesus fazia. Jesus quebrava todo o poder de máscara, todo o poder de aparências. Porque a ele interessava provocar as pessoas para que elas pudessem viver a sua verdade pessoal. E por isso Jesus sempre andava com um grupo de amigos, porque ele sabia que além de oferecer o seu coração misericordioso, capaz de lavar no outro todas as suas iniquidades, todos os pesos do passado, ele ainda apresentava um grupo de amigos que pudesse ajudar aquele que havia acabado de chegar. Um verdadeiro amigo é aquele que tem essa chave e sabe usar bem a chave. Que se você hoje tivesse que perguntar-se quais são as pessoas que de fato exercem este poder de autoridade sobre você, a quem você escuta? A quem você obedece? Não no sentido de acatar a ordem, mas de ouvir com o outro. Porque obediência é isso. É a gente ter a oportunidade de ouvir acompanhado. A obediência é um direito, não é um dever. Eu não tenho a obrigação e o dever de ser obediente. Eu tenho o direito, é positivo. Eu ouvir com alguém sobre a minha vida. Eu discutir com alguém as decisões mais difíceis que eu preciso tomar. Ter um ouvido que ouve comigo e que me ajuda a chegar a uma decisão que me seja mais precisa, mais saudável. Isso é obediência. Eu exercer ao lado de uma outra pessoa a escuta. A amizade é um processo que nos enriquece muito. Porque nós temos a oportunidade de ouvir com o outro aquilo que nem sempre nós sabemos ouvir sozinhos. O outro nos ajuda a decodificar a realidade, a situação. E às vezes nós somos tão perdidos na vida porque nos falta ouvir o que a própria vida está nos dizendo. Apressados demais, correndo muito, com tantos afazeres, com tantas urgências, nos falta essa delicadeza de parar, de ouvir com aqueles que nos amam, ou até mesmo a coragem de refletir a nossa vida acompanhados. Que a gente precisa refletir sozinhos, isso aí é o tempo todo. Toda vez que eu estou sozinho, de alguma maneira, a minha vida passa pela minha cabeça, as minhas escolhas. Agora, a partir do momento que eu encontro um amigo e eu dispenso a oportunidade de conversar futilidades, e eu sinto que tenho a oportunidade de conversar alguma coisa que me faça chegar a essa profundidade que eu preciso, para poder ouvir o que de fato preciso ouvir, para enxergar o que de fato preciso enxergar. Aí vale a pergunta: quem são as pessoas que quebram a nossa superficialidade? Com quem a gente tem coragem de falar sobre aquilo que é mais escondido em nós? Pode parecer estranho isso, né? Por que a gente não tem contato naturalmente com a gente? Por que tantos vivem alheios a si mesmos? Porque nós precisamos de pessoas que nos ajudem a abrir as portas, que nos dão acesso à nossa verdade pessoal. Então sim, eu vivo diariamente o meu autoconhecimento,
Mas existem pessoas que participam ativamente dessa conquista, deste conhecimento. São os verdadeiros amigos, que a Sagrada Escritura diz que esses amigos que são tementes a Deus, eles têm um acesso superior ao nosso coração que todos aqueles que não são. Por quê? Porque só eles são capazes de fazer com que a gente se aproxime de quem de fato precisamos ser. O bom amigo é aquele que nos antecipa o futuro, que nos faz ver aquilo que sozinhos a gente ainda não consegue ver. É aquele que nos concede a palavra conselheira. O que é a palavra conselheira? Não é aquele conselho fiado que a gente escuta, não, é quando você identifica que aquela palavra que está sendo dita, de fato, tem uma conexão com a sua realidade. Porque é assim. Nesse mundo de tantas aparências, nós vestimos uma armadura de acordo com a situação. Você, tantas vezes, já se percebeu assim? Usando máscaras de acordo com a situação? E isso não é viver. A gente perde tempo demais com essas armaduras, com essas máscaras, e o nosso eu, de fato, que precisa vir à tona, que precisa ser oferecido para que a gente se sinta bem, porque é uma questão de realização humana. Se eu ofereço ao outro apenas a minha caricatura, apenas a minha armadura, apenas a minha realidade aparente, eu perco a oportunidade de me realizar. Porque a realização humana pede uma entrega de tudo aquilo que a gente tem de mais verdadeiro e profundo. E como isso nos empobrece, a gente não ter a oportunidade de se revelar com profundidade, com verdade a alguém, da mesma maneira como aquelas pessoas que Jesus encontrava, ficavam profundamente encorajadas por ele, e então o olhar, a palavra de Jesus, tinham um poder de fazer cair por terra aquela armadura que as pessoas apresentavam. Às vezes eu fico me perguntando, quem é que tem autoridade sobre mim? Eu não falo dessa autoridade que na vida religiosa nós temos e que nós obedecemos, no meu caso o bispo, no caso do religioso o superior dela, da irmã, do irmão, do padre que também é religioso, o superior que te dá ordens no trabalho, que de alguma maneira lhe ajuda a pensar a vida. Não. Eu estou falando daquela autoridade interior, a quem o seu coração escuta, quem de fato lhe ajuda a decidir a vida que você vive. É uma autoridade muito mais profunda. É claro que essas pessoas que eu disse, se exercem um papel positivo na nossa vida, também exercerão neste contexto dessa autoridade mais profunda, que nós também podemos chamar de consciência. Aquele que atinge o nosso coração no que temos de mais profundo, que é onde a gente é capaz de pensar quem nós somos, os erros que cometemos e, sobretudo, as escolhas que nós fazemos. Sim. E quando nós estamos rodeados de pessoas que querem o nosso melhor, aí sim, podemos ir longe. Podemos ir longe. Quando a gente encontra alguém que de fato se torna o nosso conselheiro, se torna aquele que tem acesso ao que temos de mais vergonhoso, e mesmo assim é capaz de nos ajudar a significar tudo isso, que nos oferece o amor que a gente precisa e que nos provoca para oferecer também este amor. Hoje, conversando com uma pessoa amiga, ela me disse, a maior riqueza que nós podemos ter na vida, padre, são amigos. Amigos de verdade nos enriquecem. Talvez você já tenha esbarrado nesta frase muitas vezes. E talvez tenha experimentado o poder dessa frase, sobretudo no momento em que você experimentou a pobreza de não ter alguém ao seu lado no momento em que você mais precisava. É doído ser só. É doído você ver partir pessoas que significavam tanto na sua história, assim como a Sagrada Escritura nos diz, alguém que te aproximava da sua melhor parte. Por isso é tão doído perder pessoas que nos amam de verdade. É como se o nosso mundo perdesse a sua riqueza, o seu brilho.
Porque o bom amigo, ele nos faz experimentar a amizade com tanta profundidade que a gente se torna um bom amigo para o outro que vem depois. Quem nunca teve um bom amigo terá dificuldade de ser amigo para o outro. Que é um aprendizado. É um aprendizado que vai acumulando dentro de nós virtudes, né? À medida que nós experimentamos uma amizade verdadeira, nós vamos ficando mais virtuosos. A gente vai aprendendo a ouvir, porque amigo que é amigo aprende a ouvir. Não só fala, mas aprende a ouvir. Vai exigir de nós paciência, vai exigir de nós temperança, equilíbrio, e assim vamos. Não te aconselhes com o invejoso e de quem tem ciúme de ti, e escondendo os teus planos. Não te aconselhes com uma mulher a respeito de sua rival, nem com um medroso sobre a guerra, nem com o comerciante sobre um negócio, nem com o comprador sobre uma venda, nem com o invejoso sobre um agradecimento, nem com o ímpio sobre a piedade, nem com o desonesto sobre a honestidade, nem com o operário preguiçoso sobre um trabalho, nem com o assalariado por ano sobre o término da tarefa, nem com o servo preguiçoso sobre muito trabalho. A nenhum desses deve procurar para conselho algum. Ao contrário, frequenta quem é temente a Deus. Todo aquele que souberes que observa os mandamentos, cujo ânimo é semelhante ao teu, e que quando titubeares nas trevas, sofrerá contigo. E não duvides do que te aconselha o coração, pois não tens ninguém mais fiel a ti do que ele. De fato, o ânimo do homem intui às vezes melhor as coisas do que 7 sentinelas postadas no alto para vigiar. Em todas estas coisas, suplica ao Altíssimo para que dirija teu caminho na verdade. Quanto tempo será que nós levamos para construir uma convicção dentro de nós? Quanto tempo nós precisamos para maturar os sentimentos, para que depois eles se transformem em aprendizado? Sim, porque o sentimento, com o tempo, ele vai passando como se ele estivesse sendo quarado, lá em Minas, né? A gente chama de quarar a roupa. Tirar o amarelo. Desencardir. Para que depois ele possa ser incorporado à vida, porque o encardido não faz bem. Não, nem é bonito. E quanto tempo leva para nascer uma convicção? Eu fiquei vendo você cantando e sempre achei um mistério a sua voz. Já lhe disse isso, já lhe escrevi sobre isso numa introdução que eu fiz de um livro seu, que foi justamente quando você falava do exercício da voz. Para se cantar com tanta suavidade, precisou viver com tanta braveza. Ziza, é interessante porque a disciplina que se pede para ter uma boa voz, ela se exerce também na disciplina para se ter uma vida espiritual, uma vida emocional, nossa, eu acho afetiva. Quantas vezes eu já cheguei à conclusão mais uma vez e de novo, que é a mesma coisa praticamente. A paciência para lidar com a gente mesmo, para aprender algo, eu acho, o caminho do estudo. E ainda mais quando ele é musical, que envolve afeto, que envolve emoção à flor da pele, envolve o domínio de si, para dizer exatamente aquilo que se quer dizer. Nossa, é uma escola de vida, escola de paciência, escola de tolerância comigo mesma. Acho que a cor da voz é realmente a cor da alma, o jeito que está a alma exato naquele momento, no jeito de cantar. Pelo menos eu sempre enfrentei assim, encarei assim. Quanto você precisou duvidar para estar aqui? A música Muito. fala disso, né? Muito. Muitas vezes eu duvidei de que essa era mesmo a minha vocação. Eu já abdiquei dessa habilidade por duvidar da minha vocação, duvidar do meu lugar no mundo, mas principalmente duvidar do lugar onde eu sou realmente integrada. Cada coisa está no seu lugar quando eu canto. Não tem coisa melhor no mundo que sentir. Acho que é dar aula e cantar. Né? É um lugar onde eu sinto assim, meu Deus, se eu morresse daqui 5 minutos, eu estou exatamente no lugar onde eu devia estar, fazendo o que eu devia fazer, vivendo o que eu devia viver, do lado de quem eu devia estar. É uma sensação muito boa
de ajuste, de segurança, é aquela história que quando a gente realmente encontra esse lugar, a gente está disposto mesmo a perder, a sofrer. É aquela história de que quando você corre porque quer, você não cansa, né? Você não cansa porque você quer correr. E quando você realmente quer algo da sua vida, você não mede o tamanho do sofrimento que você precisa passar por aquilo. Então eu acho que é isso. Quantas vezes eu já duvidei desse lugar, e hoje eu acho que eu pago um preço alto para não me perder dele, porque eu encontrei. E ele é interno, ele não é fora de mim, ele não é num lugar glamouroso, não é cantando para 1 milhão de pessoas, ou milhões como a gente já cantou. Não é andar pelo mundo afora, adoro andar pelo mundo afora para cantar, graças a Deus. Mas é incrível, a gente sabe quando a gente está fora da gente, desajustado da gente mesmo, quando a gente faz muito bem algo ao ponto de enganar alguém. A gente engana bem, né? Sim, só que a gente sabe, a gente é a nossa única testemunha diante de Deus. E esse é um lugar delicioso, eu digo com propriedade hoje, e a minha propriedade é o tamanho do sofrimento que eu tive que viver e aprender e apanhar para entender que esse é o meu lugar no mundo. Esse é o meu lugar no mundo. A pior descrença que nós podemos experimentar é a que nós fazemos interiormente, quando você percebe que o que você diz ao outro não é uma verdade para você, e o que você ensina você ainda não aprendeu. Que é uma farsa, né? Uma farsa. E ela cansa. Demais. A farsa é pesada. Eu acho que nada pode nos matar mais do que isso. Quando você percebe que todo o empenho da sua vida está justamente no não lugar, no não ser. Falta o conforto justamente de você perceber que a sua atuação está sendo você mesmo. Confortável ser a gente mesmo. Nossa, eu me lembro que não tem muito tempo que isso me ocorreu, quando eu percebi que eu podia ser para o maior número de pessoas aquilo que eu era na minha particularidade. Como isso foi libertador, porque durante muito tempo eu acabei tendo muito receio de mostrar-me ou de ser como eu sou para os meus amigos, esses que estão aqui, que me conhecem na minha intimidade. Na vida pública é difícil. A vida pública sempre essa tem régua, né? Sim, justamente, essa régua é muito difícil você encontrar a medida dela. Até que ponto eu estou preparado para ser verdadeiro e me preparar, eu tenho que estar preparado para ser verdadeiro, e depois um outro preparo para dar conta de sustentar a minha verdade. Talvez a gente tenha sido educado de que ser sincero é ter que dizer tudo. Não, ser sincero é ter o direito à discrição e escolher exatamente o que deve ser dito em cada circunstância. E eu tenho direito ao segredo. Eu tenho direito à privacidade. Eu tenho direito de que quando alguém me pergunta, eu tenho direito de dizer, não estou querendo te contar. Não é uma pergunta que você nem deveria ter me feito, né? Às vezes o desconforto desse lugar você deixa a pessoa perceber, se ela perceber, mas sinceridade faz uma cara para ela, né? Ela já vê. Mas sinceridade é um lugar de descanso, não é um lugar de esforço. É, verdade. O esforço é a gente manter aquilo que a gente não é, uma força super... Sinceridade é descanso, é verdade. Só que a gente entende que sinceridade é ter que dizer tudo. Porque é despretensioso, é muito despretensioso você não precisar criar um aparato para o outro lhe perceber. Santo Agostinho dizia isso de maneira muito simples e ao mesmo tempo sofisticada, que Deus só nos pede aquilo que já nos deu. Então, é maravilhoso. É lindo isso. Eu adoro. Quando eu vivo a experiência de uma devolução. Então tá bom, se Deus hoje me pede esse programa, é porque de alguma forma Ele já me deu. Já está em você. Já está em mim. Se Ele me pede essa música, é porque ela já está colocada em mim. Então tudo que eu vou vivendo é uma experiência de devolução. E na experiência de devolução, ou eu experimento a gratuidade, ou eu vou me sentir sempre no prejuízo de estar dando algo o tempo todo. Que é aquela coisa da reclamação sempre. Justamente. Sempre quem reclama demais faz muita conta, né? E a sinceridade, essa satisfação de ser quem a gente é, que eu acredito ser um fruto do Evangelho, e nós falávamos justamente do quanto que o conteúdo cristão facilita a dinâmica da vida humana, não no sentido de torná-la, não. Quando eu digo facilitar, é possibilitar, não é tornar mais fácil, é tornar possível. Todos os elementos que eu encontro em Jesus são altamente benéficos a mim
As instruções de Jesus são benéficas, porque o amor que nos ama de respeito é o mais próprio, né? Justamente, o amor que nos ama é o amor que nos ensina a nos amar. Jesus e as perguntas fantásticas, né? Eu gosto muito de pensar que ele sempre me pergunta aquilo que eu ainda não vi, que eu ainda não sei, que eu ainda não consegui, mas que ele já viu conseguido, que ele já viu pronto, que ele já viu conquistado. É um lugar que me constrange, é uma pergunta que me faz dizer exatamente isso que a canção diz, que ele me faz capaz quando eu não posso mais. Ele me faz voar quando eu não consigo andar. A construção dessa força na fragilidade é sempre tão contraditória, Ziza. Eu não sei, não sei te explicar onde foi, em qual momento que Deus me fez forte. Mas eu sei exatamente que sem assumir minhas fragilidades e aonde eu sei que eu sou limitada, eu não sei ser forte direito, porque vai ser talvez uma força falsa, né? Mas uma coisa que eu aprendi, eu acho que tem sido talvez o melhor remédio que eu tenha tomado na vida. Quem tem posto a mão no arado, não olha para trás. E eu entendi que eu não tenho que ficar olhando para trás. Eu tenho que reconhecer a minha história, eu tenho que escrever a minha biografia com dignidade. Eu tenho que assumir quando eu vou me lembrar rindo de mim mesma, das besteiras que eu já fiz. Eu não tenho o costume de ficar lamentando um erro que eu cometi ou alguma coisa que não deu certo. Mas eu entendo tanto que é para frente a direção. Eu levo a sério mesmo isso do Evangelho. E às vezes eu até esqueço de coisas que eu deveria me lembrar para me proteger mais, ou de coisas, ou situações, ou pessoas que já me fizeram mal. Mas eu prefiro andar para frente, eu prefiro ser movida à esperança e prefiro ouvir de verdade esse movimento micro, às vezes, da minha alma, dizendo que às vezes eu não devo passar o tempo de um credo do lado de algumas pessoas. Mas não significa que eu não devo amá-las. Amar é uma obrigação, gostar é uma opção. Então amar é dar a vida por alguém, mas não conviver e nem não é com todo mundo que eu, né? Isso, eu não sou obrigada a ter simpatia ou gostar, ser queridinha, sabe Falciane, sabe? Não, eu não sou obrigada a isso não. Agora o amor é um mandamento, porque ele é uma opção que me deixa livre. Que o amor é o respeito. Essa dimensão que nos é obrigatória por um mandamento é o respeito pelo outro. E às vezes o respeito é deixar o outro ir. Justamente. Porque às vezes a gente vive... Sei quem ele ele é diferente de mim, eu não vou interromper isso, apenas não participo. Ou ele faz escolhas que não são as minhas. Eu preciso dizer, vai com Deus. Se voltar... Como dizia Roberta Miranda. Como é que é? Vá com Deus. Vá. O amor já está. Vá com Deus. Mas e não é? Por que a gente tem que segurar alguém? A gente não precisa mendigar amor, a gente merece amor. E quando o lugar do merecimento é livre. E aliás, quando você percebe que há uma mendicância, você pega implicância para virar uma rima. Eu tenho. Quando você percebe que ali existe uma mendicância, naturalmente brota uma implicância. Porque é um observar de uma situação que não é favorável ao outro. E quando você percebe que você também causa isso, é muito desagradável, né? Porque é aquilo que a gente brincava hoje, né? Da relação com o ídolo. Às vezes o outro olha para aquele que admira e ele quer ser ele. E ele admira até o momento em que ele corresponde. Real, né? Isso gera uma mendicância muito desagradável. Não é amor isso. Acho que esse é um termômetro super legal da gente ter. Da gente observar quando a gente está pedindo demais, mesmo sem perceber. Mesmo sem verbalizar. Mesmo sem ser tão explícito. Porque às vezes só está do lado de alguém, você está pedindo. Você está pedindo. E a pessoa dá passos, você nem percebe que ela deu passos, né? Para sair de perto. E eu acho que isso... Ter a mão no arado é assumir minha própria vida, andar. E muitas vezes a gente tem medo da solidão, medo de sentir o nosso próprio caminho, mas esse caminho que é meu, é só meu. Mas não tem ninguém para carregar aqui para mim, não tem ninguém para decidir aqui para mim, não tem ninguém para escolher no meu lugar. Não acredito que eu vou ter que fazer isso sozinha, vou ter que viver sozinha. E quando a gente entende que esse é um lugar livre e que ele pode ser leve, e que ele pode ser todo entregue a Deus, você entende o que é andar
sem olhar para trás com amargura. É isso mesmo. Senão a gente fica com aquele dedo, assim, sempre nos acusando, sempre lamentando o que aconteceu, e você não solta muita gente. E a vida vai realmente ficando pesada. E o peso da vida não é a gente mesmo. São, acho que, muitas pessoas que a gente carrega no lugar da gente mesmo. E ama o teu próximo como a ti mesmo, mas não ao invés de ti mesmo. E acho que esse foi o jeito que eu entendi de transformar o sofrimento em voz leve, transformar as dores de casa, ou os erros da família, ou as dificuldades de saúde, de tantas, eu não sei nem dizer quais, transformar em música, transformar em beleza, transformar em leveza, porque eu disse a Deus que eu não queria abrir mão da minha feminilidade, que eu queria ser mulher de verdade, que eu não queria ser uma cristã fake, que eu não queria que a mesma pessoa que entra na minha casa e senta no sofá e come uma bacia de pipoca assistindo Netflix, é a mesma que está aqui do lado do meu amigo, do lado de tanta gente querida. Eu não tenho outra pessoa para carregar, a não ser eu mesma. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu me lembro que na semana passada nós falávamos de pessoas que têm dificuldade de tomar decisões que lhes são favoráveis. Por quê? Porque estão escravizadas ao sofrimento. É interessante isso, não é? Triste de perceber que muitas vezes nós entramos em processos viciosos tão autodestrutivos que nós perdemos a capacidade de decidir por nós. São relacionamentos que escravizam, relacionamentos em todos os âmbitos, né? Desde um namoro, uma relação de amizade, até mesmo uma vida conjugal. Quando você percebe que você, para que aquele relacionamento dê certo, você tem de perder a sua pertença. Você tem de abrir mão de tudo que você é. Isso é cruel, não é? Isso não é amor. A gente pode até acreditar na capacidade que o humano tem de viver um certo martírio pelo outro, mas isso não pode se transformar em aniquilamento do ser. Mesmo porque se eu aniquilo quem eu sou, eu deixo de me possuir e eu não tenho o que oferecer ao outro mais. E é interessante a gente compreender que a conversão, essa aproximação que nós fazemos de Deus para ter um coração melhor, gosto sempre de dizer isso, o processo religioso na vida humana é justamente para nos ajudar a lidar com as questões humanas. A espiritualidade, ela só é benéfica a partir do momento em que ela transforma o que é carnal. E aí sim, na dimensão corpórea, na dimensão material da vida, nós experimentamos os benefícios da espiritualidade. É no corpo que nós vivemos a mística. Então, é nesse território que nós somos, que nós travamos essa luta diária de começar a ter um coração que seja amigo. De começar a ter, e quando eu falo coração, eu estou me reportando a toda a dimensão da consciência que um ser humano tem de si mesmo. A gente sabe que dentro da história, dentro do contexto histórico, o coração acabou se tornando um referencial de sentimento, de afetividade, A gente fala um para o outro, de maneira muito carinhosa, você mora no meu coração, Quando nós dizemos a expressão coração, nós estamos falando da nossa totalidade.
É como se houvesse em nós um centro onde tudo é decidido, né? E na verdade o nosso coração é o cérebro, né? O que realmente decide todas os sentimentos, tudo aquilo que nos povoa é no cérebro. Mas nós gostamos de dizer que é o coração que decide, quando nós estamos nos referindo às dimensões emocionais que também são cerebrais, também são racionais. É tudo aqui, na nossa cabeça. Então quando eu tenho a facilidade de alimentar sentimentos opressivos, por exemplo, eu estou sendo desfavorável ao meu coração. Porque uma pessoa que é dominada por sentimentos opressivos, por pensamentos opressivos, ela vai ter muita dificuldade de viver harmoniosamente, de buscar equilíbrio nas coisas, nas realidades. Nós começamos a morrer, minha gente, no momento em que a gente passa a pensar errado. No momento em que a gente substitui um pensamento bom por um pensamento ruim. Quando nós substituímos um pensamento positivo, né? Quando a gente acorda de manhã e você, ao invés de perceber o que está sendo bom, você se fixa naquilo que está defeituoso. E então você impede o seu coração de estar em harmonia, de bater favorável, né? E coração que não bate favorável apanha. Nós não podemos ter um coração que fica apanhando o tempo todo. No sentido, a agressividade, você sabe disso, já cansamos de falar isso aqui. A agressividade, ela é absolutamente necessária na vida humana. E como é que nós devemos exercer a nossa agressividade? Sonhando alto, buscando no nosso dia a dia a melhoria de nós mesmos. Porque se nós não fazemos isso, nós vamos começar a agredir as pessoas, fisicamente até. Vamos agredir com as nossas palavras, vamos agredir com os nossos gestos, com a nossa postura. Existem pessoas que nunca levantaram a mão para dar um tapa no outro, na outra pessoa, mas é agressiva o tempo todo. A agressividade que nós precisamos ter é aquela que não nos permite ficar estacionados naquilo que nós já alcançamos de nós mesmos. Essa sim é a agressividade a que Jesus se referia. Que Jesus dizia que é preciso ser violento para conquistar o reino dos céus. Não foi isso que ele disse? É preciso ser violento. Mas não no sentido de retirar a espada e sair matando todo mundo que passa pela nossa frente, não. A violência tem que ser quando você se encoraja para matar tudo aquilo que em você é nocivo. Tudo aquilo que em você é diabólico, tudo aquilo que em você, aquilo que em nós é prejudicial a nós mesmos. E é por isso que a conversão é sempre uma transformação de mentalidade. São Paulo já falava isso e nos ensinava com toda a sua cultura, né? São Paulo era um homem profundamente conhecedor da cultura de sua época, era um grande filósofo, um homem que tinha contato com a cultura profana, digamos assim, secular da sua época. E São Paulo traz toda a gama de conhecimento que a formação cultural dele tinha dado a ele para compreender o cristianismo. Essa é a grande diferença de Pedro e Paulo, né? Pedro, um homem simples que não teve oportunidade de estudar, então o que ele fez? Aplicou-se o tempo todo numa prática de levar o evangelho adiante, no corpo a corpo, né? No dia a dia, na tarefa árdua de viajar, de andar distâncias para fazer o evangelho acontecer nas comunidades. Paulo já era mais erudito, né? E tinha o grupo dele lá também, que gostava de pensar o cristianismo e disseminar o cristianismo com cartas, com palestras naquela época, né? Reunia, é verdade, ele reunia as comunidades nos grandes teatros. Então veja bem, você tinha naquele momento a igreja de Pedro caminhando com todas as dificuldades, né? com toda aquela coragem que Pedro tinha, porque Pedro era um homem trabalhador, era um pescador. Então certamente ele utilizava de todos os recursos que ele tinha para falar de Jesus a partir da experiência prática de ser quem ele era, de fazer o que ele fazia. E ele converteu muita gente. Ele converteu milhares e milhares de pessoas e ainda hoje nós somos filhos de Pedro. Mas Paulo, com sua capacidade de pensar o cristianismo
levou o cristianismo aos lugares mais inusitados através da cultura, através da inteligência, da elaboração de cartas que ainda hoje nós lemos nas nossas comunidades e dizemos, depois que terminada a leitura, palavra do Senhor. Então Paulo entendeu que a conversão é a mudança de mentalidade. O verdadeiro cristão é aquele que está constantemente passando por um processo de transformação mental. Olha que fantástico isso. Você sabe que cada vez que você aprende uma coisa nova, o seu cérebro é modificado fisicamente? Ele sofre modificações físicas. Então, quando nós mergulhamos no mistério do cristianismo, nós começamos a assimilar um jeito de ser e de pensar de Jesus. Fico pensando, minha gente, que no início do cristianismo, muitos foram mortos porque pensavam como Jesus, porque viviam como Jesus. Somente no ano 300 e alguma coisa, não sei se foi 314, que Constantino, o imperador, oficializa o cristianismo como religião oficial do Império Romano. E por incrível que pareça, a partir do momento que Constantino oficializa, que permite, o cristianismo perdeu um pouco a sua força. Interessante isso, né? Que antes de ser a religião oficial, era o tempo do martírio, era o tempo onde as pessoas tinham que fazer de tudo para viver a crença em Jesus, mesmo proibidos, mesmo negados. As pessoas precisavam lutar. E eu me lembro que eu tinha um professor de história da igreja que falava que quando se oficializa o cristianismo, começa a se ter um relativismo religioso. Se você for pensar, hoje nós somos proibidos de viver o nosso cristianismo? Não. Só que nós estamos dentro de uma sociedade que está fechando o cerco, cada vez mais. A aprovação dessa profilaxia do aborto, né? Como algumas pessoas chamaram, essa emenda que pode abrir portas, sim, para que o aborto seja cada vez é como se fosse uma água que vai minando aos poucos, né? A igreja será sempre radicalmente contra todo processo que possa facilitar o aborto de uma criança. Nós não estamos nem aqui entrando no mérito das questões das políticas públicas, que a mulher tem direito a isso, tem direito àquilo. Nós não estamos entrando nesse mérito. Essa é uma discussão política. Nós estamos falando do valor da vida, que nós precisamos preservar o tempo todo. Agora, se você pensa, o que muda para nós cristãos qualquer brecha que possa haver de lei para que o aborto seja oficializado? Absolutamente nada. Porque para nós a vida continua sendo um valor. E nós vamos fazer de tudo, ainda que seja um trabalho de formiguinha, para que nenhuma mulher aborte o filho que está esperando. O evangelho não é apenas uma mochila que leva às costas e que de vez em quando você se livra dela. Não, está internalizado. Nós compreendemos a proposta de Jesus, tornou-se uma maneira de pensar. Então para nós será sempre inadmissível que uma criança seja morta porque, sei lá, porque a mãe não planejou aquela gravidez, ou porque aquela mãe passou por um processo que foi alheio à sua vontade. Mas a partir do momento que a vida existe, nós precisamos nos comprometer com ela. E é aí que entra a questão. Quando eu tenho um coração que me é favorável, quando o meu coração está convertido, eu não vou precisar fazer muito esforço para querer o bem. Isso é fantástico, minha gente. A gente identificar que a conversão, a verdadeira conversão, faz com que o bem seja natural em nós. Que nem sempre a gente faz o bem que a gente quer. Por quê? É a concupiscência. Uma palavra difícil, né? Que fala de uma coisa muito simples. O que é a concupiscência? A tendência natural que nós temos de errar. E a conversão é isso, é você colocar a concupiscência num certo controle. É você identificar que em você existe uma fragilidade que precisa de cuidado. Eu sempre gosto desse exemplo. A fragilidade não pode nos assustar. É como um cristal.
Eu tenho uma peça na minha casa que é preciosa. Então eu tenho que guardar de um jeito que ela não esteja exposta aos riscos de ser tratada de qualquer jeito, né? Por quê? Porque ela é de cristal. Ela é frágil. Então o que é frágil me indica que haverá um cuidado maior. Nós não temos almas rudes. Nós temos almas frágeis. E por isso que dentro de nós precisamos passar constantemente pela experiência do cuidado, pela experiência da compaixão, pela experiência da amorização. Porque se a gente não coloca amor nesse coração, se a gente não converte o nosso coração, querer o bem vai ser sempre um processo penoso para nós. Fazer o bem será sempre um processo doloroso. E não pode ser assim. Eu quero falar com você, sozinho, sozinha, como se você estivesse comigo. Só nós dois aqui. E eu pudesse escutar de você. Quantas vezes você duvidou de você? Quantas vezes você se interpretou muito pior do que você é? Quantas vezes você trocou o que Deus sabe sobre você por aquilo que os outros acham? Quantas vezes você desconsiderou a sua luta, a sua batalha, porque você achou o resultado do outro melhor que o seu? Quantas vezes você foi injusto com você, porque você considerou o que você não tinha, esqueceu aquilo tudo que estava à sua disposição? Quantas vezes você desistiu? Quantas vezes você não ficou até o fim? Quantas vezes você cruzou a linha de chegada em último lugar e ninguém estava lá para lhe esperar? Quantas vezes você não foi festejado? Quantas vezes você não provocou alegria porque acabou de... Com você que hoje, no dia de todos os santos, eu quero conversar com isso. Porque a mim ocorre diariamente essa certeza. O meu trabalho, a minha vida, com pessoas melhores do que eu, as minhas fragilidades ficariam disfarçadas. Com o tempo eu descobri que não. Eu não tenho que procurar disfarçar as minhas fragilidades. Eu só tenho que cuidar delas. E eu quero estar com quem queira a mesma coisa. Não quero as pessoas perfeitas, porque elas não existem. Eu quero as pessoas reais. E eu quero estar com elas, porque estando com elas eu me sinto mais verdadeiro. Por isso eu quero estar com você. E quero que você acredite da mesma forma como eu pude acreditar. Se o processo religioso lhe jogou fora, se em algum momento da sua vida uma autoridade religiosa, um discurso religioso colocou uma oposição entre você e Deus, ouse retirar esse obstáculo. A vida de santidade é para você, sim. E vida de santidade é cultivo diário, é luta constante, de nunca permitir que o pior prevaleça. Que os detalhes da sua personalidade, que não são muito iluminados, que não são bonitos, que eles aos poucos percam a força, que você lide melhor com você. Que você não se sinta excluído, que você não se sinta fora. Que a sua coragem seja infinitamente superior àqueles que lhe desanimam. Bem-aventurados os puros de coração, porque só eles verão a Deus. Eu sou líder religioso e posso dizer que a pureza de coração não é um privilégio de religiosos. Pelo contrário. Às vezes é o lugar onde a gente menos encontra pureza de coração dos meios religiosos. Portanto, não tenha medo. Não se sinta excluído.
Sabe aquelas baladas chiques que a gente gostaria muito de ter um nome lá para a gente poder entrar? Pois é. Na lista do reino dos céus o seu nome está. Ninguém vai retirar. Na lista que nos dá acesso a Deus, o seu nome está inscrito definitivamente. E se alguém na portaria ousar dizer que você não foi convidado, não acredite. Não há nada que você tenha feito ou que você possa fazer que modifique a decisão de Deus de estar em você, de florescer em você, por você, através de você. Não há nada, absolutamente nada, que modifique essa decisão. É com você que eu quis falar. Você que tem dificuldade de acreditar que Deus ama você, por aquilo que você fez, ou por aquilo que você deixou de fazer. Eu tenho certeza, e a minha fé me faz pensar isso o tempo todo, que a Adélia Prado tem razão. Quando num poema em que ela tenta fazer uma descrição de Deus, ela diz que Deus tem a pele vincada de tanto sorrir para ela. É assim. Que Deus lhe ajude nas suas lutas, que Deus lhe fortaleça nas suas batalhas, que Deus lhe conceda a graça de nunca se prender, de nunca se prender aos olhares que lhe desprezam, de nunca ficar, de nunca permitir que a última palavra seja daquele que lhe condena. Que você desafie a ouvir a voz que lá no íntimo, que quando não está sob os obstáculos dos que gritam ao nosso redor, nos garante, nos dá a certeza de que o nosso lugar na lista continua. O banquete está posto e você será eternamente convidado. Chegue quando quiser. Venha quando quiser. É Deus a lhe dizer que hoje a santidade é sua. E que nós somos convidados a viver em empenho diário para que a nossa santidade floresça da maneira mais bonita, mais simples. Para que a nossa santidade seja hoje um projeto de vida. Que Deus nos abençoe as pulseiras flotantes. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado por terem estado comigo. Eu tenho ficado tão incomodado com a maneira como nós vivemos. Durante esses 2 últimos anos eu preguei em todos os meus shows, eu me lembro, em todas as oportunidades que eu tinha de cantar nos mais diversos lugares. Essa era uma pergunta que eu fazia em todos os momentos lá, em todos os shows. O que nos enriquece? O que de fato vale a pena viver? O que traz significado ao nosso coração? Onde vale a pena a gente perder o tempo? Não é? Perguntinha cruel. Eu me olhava, eu me via e eu me perguntava: eu estou vivendo a vida que eu preciso viver? Eu estou fazendo escolhas que de fato correspondem àquilo que me pede o coração? Como nós precisamos dessas frases simples. Como nós precisamos refletir o trivial. Tamanha a pobreza que nós estamos vivendo. Essas expressões simples que me lembram o que de fato, de que forma eu preciso viver. Porque aí para mim sem dúvida, uma oportunidade muito feliz que eu tenho de ser esse canteiro de obras. Que nós precisamos ser. Acho que é isso que nos realiza, né? Quando você percebe que você está em pleno andamento de reformas.
É a voz mais difícil de ouvir. A voz do coração, você precisa estar tão silenciado para saber o que ela pede. Eu tenho tanto medo de, às vezes, viver a serviço do ego. Sabe? Se você for identificar o que o ego lhe pede, daquilo que lhe pede o eu, são tão diferentes as exigências. O ego nos mata, nos põe para trabalhar o tempo todo, porque ele tem tanta vaidade para ser cumprida com o dinheiro que ele tem. O ego, ele dilata, ele quer aparecer, e para aparecer ele precisa estar sempre numa luta desenfreada, quase que cruel, diferente do eu, que se satisfaz com tão pouco. O eu se satisfaz com uma roda de amigos, sem nenhum luxo, sem nada preparado, apenas uma boa prosa e a verdade. O ego não. O ego precisa ser visto. Nem é tanto estar com o outro, mas é estar ali para ser visto. A voz do coração é a voz do eu. Mas as exigências do ego são muitas. E se eu não vou identificando as exigências do ego, eu passo a minha vida inteira me matando sem chegar às alegrias do eu, simplesmente para dar o status que o ego tanto pede e que nem é justo. Você vive perfeitamente sem as exigências do ego. As exigências do ego são vãs, são vazias, porque em última instância, o que vai nos realizar ao final de tudo não é aquilo que você viveu para fora, mas é aquilo que você viveu para dentro. Só essa voz é capaz de lhe fazer chegar. Então, estando sob o comando do ego, muitas vezes nós passamos uma vida inteira trabalhando num lugar que nós detestamos, somente pelo status que nos dá. Não temos coragem de ganhar menos para ser mais felizes. Não temos coragem de abrir mão, de perder, para ter a oportunidade de ser mais feliz. Não se esqueça disso. Quando Jesus nos ensina a regra do despojamento, Ele está falando justamente de perdas que nos fazem ganhar. Quando você abre mão de alimentar o ego e passa a prestar atenção no eu, que você tem aí dentro, que fala baixinho, mas que precisa ser ouvido. Quando você se encoraja para deixar de ouvir as exigências do ego que tanto te escravizam e passa a prestar atenção no que pede o seu eu, é provável que você mude um pouco a rota da sua vida. A gente muda até onde a gente quer passar o final de semana. Você vai começar a passar o seu dia de folga onde te pede o coração, não onde o seu ego quer lhe levar, para ter 1000 fotografias para postar no Instagram ou no Face. Hoje, do fundo do meu coração, eu desejo que essa bênção atravesse o ego e chegue ao eu. Da mesma forma como eu também quero, assim. Eu quero diariamente desmascarar as mentiras do ego. Não precisa nada disso, mentira. Mas eu quero, mentira. Não precisa mais não. Não cabe mais roupa no guarda-roupa. Comece a querer o que o eu. Comece a trabalhar para o eu. Você trabalha demais para o seu ego. Ele só te cansa. Ele não lhe permite muitas alegrias. Nele tudo é muito temporário. Tudo é muito cansativo. O Evangelho nos ajuda a desfazer as forças do ego, para a gente poder ouvir a voz do coração, que é a voz do eu, esse que precisa ser cuidado e ser conhecido por você. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção.
Que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora. Para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Este é mais do que um canal de reflexões. É um espaço onde exploramos o amor de Jesus e fortalecemos nossa fé. Ao se inscrever, convido você a compartilhar nos comentários como o amor de Cristo tem impactado sua jornada espiritual. Juntos, somos testemunhas do poder transformador do amor divino.